Aqui vocês estão vendo só uma amostra do que foi o meu trabalho até hoje. Todos esses livros aqui saíram pela Autêntica. Eu tenho mais talvez uns 10 a 15 ali em cima que saíram também pela Autêntica. Esses aqui são talvez os que me dão mais prazer. Esse aqui, o trabalho, James Sussman, é um dos meus trabalhos mais recentes. Eu gostei demais de traduzir esse livro porque ele trata de assim 70 assuntos diferentes dentro dessa temática do trabalho. Sabe, eu gostei demais de traduzir esse livro. Eu não tenho uma parte preferida dele ou de nenhum outro livro, eu acho, de que eu consiga lembrar com facilidade. É um trecho, né? Talvez eu devesse ler um trecho aqui específico, mas não tem. Eu sei que eu gostei muito desse livro, eu me sinto muito orgulhoso do trabalho nesse aqui. Ele é um livro acadêmico, mas não é um livro chato, de maneira nenhuma. Exatamente porque ele trata... Na hora que você começa a cansar de um determinado assunto, o autor já pula para outro, e dali já pula para outro, e dali já pula para outro. Então ele trata de 70, 80 coisas diferentes dentro do mesmo livro, e a gente nunca se cansa. Sabe, ele nunca vai profundamente demais, mas ele também não deixa raso o assunto. Ele fala do que ele precisa falar dentro dessa temática do trabalho. Eu achei isso extremamente interessante. Bom, gente, eu comecei a traduzir numa época meio incerta. Eu comecei a traduzir talvez ali por volta de 2009, quando eu estava dando aula de inglês. Eu já tinha dado aula de português, e eu dava aula de inglês, e aí uma aluna nossa lá na escola precisou de gente para fazer tradução. E eu comecei por acaso. Ela falou assim, pode ser você? Eu falei, pode, por que não, né? E eu comecei traduzindo documentos. E os livros vieram depois. Por causa dessa aluna, ela tinha grandes contatos, e aí eu comecei a traduzir outras coisas para ela, para o escritório onde ela trabalhava. E aí uma coisa foi ligando a outra, e eu acabei traduzindo um livro ligado a essa mesma aluna nossa lá, né? E aí do livro, a Cecília, aí da Autêntica, viu esse trabalho que eu tinha feito no livro, gostou, me chamou para fazer um teste. Se não me engano, foi em dezembro de 2012 que isso aconteceu. E aí eu comecei a traduzir para a Autêntica, né? E desde então já foram mais de 30 livros. Bom, gente, em termos de maiores desafios que a gente pode ter na tradução, o pessoal costuma pensar que o maior desafio é saber a outra língua, seja ela inglês, espanhol, italiano, alemão, chinês, de onde, né, que a gente estiver traduzindo. Mas eu acho que um desafio muito maior do que saber a outra língua é saber a nossa. A gente tem de saber muito português porque a gente está pegando essa literatura que foi produzida lá fora e trazendo para o Brasil e trazendo para o brasileiro. E a gente tem a obrigação de fazer um trabalho muito bem feito em português, sabe? É claro que a gente tem de saber as expressões idiomáticas, o significado de época, tem que saber um monte de coisas, uma infinidade de coisas em outra língua, no meu caso em inglês. Mas saber o português nem sempre é uma coisa que o pessoal entende de imediato. A gente tem de saber muito, muito português. Esse é um desafio muito grande. Em termos de outros desafios do campo da tradução, eu vejo entrar no campo da tradução é muito difícil, porque entrar e se manter, tá? As duas coisas, entrar e se manter, porque nem toda editora está aberta a receber os tradutores, um tradutor novo. Parece que o pessoal trabalha muito com um determinado time, e eles estão sempre afeitos demais àquele determinado time, sem dar muita chance a outro pessoal. E a gente tem de se manter o ano inteiro como tradutor, porque a gente tem de estar 2, 3 meses disponível, né, para fazer um livro, para fazer um trabalho maior, e nem sempre a gente tem trabalho. Por exemplo, no momento, tem 2 meses que eu não faço tradução nenhuma de livro, né? Eu fiz alguns trabalhos menores, mas aí a gente vem se mantendo com o trabalho de um ano e pouco antes, que a gente guarda um pouco, e a gente vai mantendo a casa, e a gente vai mantendo. Mas, quando é que eu vou ter um outro trabalho? Agora eu não sei. Então essa história de a gente ser um tradutor autônomo é uma história complicada, porque chega uma hora que a gente fala assim, cara, não dá mais para eu
traduzir livro, eu vou ter de arrumar um emprego de CLT, talvez. Eu vou ter de voltar da aula, ou eu vou ter de fazer alguma outra atividade, porque nem sempre a tradução vai acontecer para a gente o tempo todo, né? Aí, né, gente, dentro desses desafios que a gente tem na tradução, existe também a questão da versão. Que a versão, a gente está jogando um livro para uma outra língua. O pessoal tem essa diferenciação aí, eu nem sei dizer exatamente por que uma coisa chama tradução e a outra chama versão. Mas quando a gente traz para o português, é uma tradução. E quando a gente pega do português e joga para outra língua, a gente está fazendo uma versão. Eu acho que o trabalho mais difícil que eu já fiz foi uma versão para o inglês desse livro aqui, ó. Jacuba e Gambiarra, da professora doutora Sabrina Sedlmayr, que é uma amiga minha, inclusive. Esse livro foi feito para a Autêntica, mas ele não foi um pedido da Autêntica, ele foi um pedido da própria professora Sabrina, e ele foi extremamente difícil porque, primeiro, ela é uma professora doutora, o português dela é corretíssimo, elevadíssimo, então a gente tem de corresponder aquilo dali em inglês. E segundo, porque ela faz menção a várias obras de literatura brasileira, com as particularidades da literatura brasileira, né? E isso daí foi extremamente difícil de verter para o inglês. E ela queria uma tradução, ela queria uma edição, desculpa, bilíngue. Então o livro está no português dela e no inglês que eu consegui arranjar, né? Bom, no processo de tradução, gente, tem várias coisas, tem vários momentos em que a gente sente muita alegria no processo todo, na verdade. Primeiro, é a gente ser escolhido. A primeira grande alegria é lembrarem da gente, falar assim, gente, tem um livro aqui que é a sua cara, que você vai se encaixar bem na tradução desse livro. E a gente dá uma olhada e realmente se identificar com o livro, isso é uma alegria muito grande. Agora, claro que a gente recebeu o livro depois de impresso, com o nosso nominho lá, tradução, Rodrigo Seabra. Isso daí é uma alegria muito grande. Essa foi uma alegria muito grande que eu tive no começo, né? Porque a gente não está acostumado. De repente, sai, olha, um livro, tradução, Rodrigo Seabra, todo mundo vai saber meu nome. Mentira, ninguém está interessado em saber o nome do tradutor, eu acho. A maioria das pessoas não está ligando muito, não. Mas a gente fica todo cheio de si, com aquela alegria toda. Mas tem várias coisas que dão alegria aí no processo, né? Por exemplo, eu sempre digo que traduzir é tomar uma decisão a cada linha. Sabe? Traduzir é tomar uma decisão a cada linha. Às vezes não tem uma decisão muito grande, mas às vezes tem duas, três. E a gente tomar uma decisão correta, a gente ir dormir tranquilo no fim do dia, sabendo que a gente tomou uma decisão correta em algumas encruzilhadas em que a gente se meteu ali na tradução, é uma alegria. Pode ter certeza disso. E, bom, de maneira geral, a gente saber que a gente fez um bom trabalho final, um bom produto final para o público brasileiro, é uma grande alegria da tradução, sim, viu? Olha, o meu processo de trabalho, ele não tem muitos mistérios, né? Eu trabalho em um monitor só. É um monitor maiorzinho, mas eu não trabalho em dois monitores, como eu já vi muita gente que gosta de trabalhar. Eu simplesmente abro o PDF na metade da tela, o Word na outra metade e passo a traduzir. O que eu costumo usar em termos de ferramentas, eu uso todas as ferramentas online possíveis, ferramentas para lidar com PDF, ferramentas como o próprio Google para fazer busca, ferramentas como tradutor automático, que a gente tem que usar com muita parcimônia, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque eles são horríveis, então a gente tem de ter uma noção muito clara do que está fazendo quando a gente usa tradutores automáticos, seja do Google, seja de qualquer outro. Eu gosto de colocar uma espécie de som ambiente, por exemplo, sons de escritório ou som de chuva, eu coloco no fone de ouvido, às vezes para me concentrar um pouco melhor. Eu não gosto de colocar música, tem gente que gosta de trabalhar com música, eu não consigo, eu sou muito ligado em música e eu acabo prestando atenção mais na música e me distraindo. Então eu prefiro um som ambiente. E o que mais? Eu costumo trabalhar mais do começo da tarde até o meio da... 9 horas da noite, alguma coisa dessa assim, eu gosto. Não costumo trabalhar muito de manhã, não sou uma pessoa matutina. E
sempre que eu termino alguma parte da tradução, eu gosto de reler aquilo dali. A cada mais ou menos 50 páginas eu dou uma relida geral em tudo que eu fiz, eu dou uma revisada em todo o português, eu dou uma comparada uma vez ou outra, mas mesmo assim acontecem erros, né, gente? A gente sabe disso. Mas o meu processo de trabalho é bastante simples, eu acho, não tem grandes mistérios, não tem segredo não. E como eu estava dizendo, a cada 50 páginas, às vezes 100, eu gosto de reler tudo. Eu não releio o livro depois que ele saiu. Primeiro, porque eu já li o livro todo, então eu não tenho esse tempo para ler o livro todo depois que ele foi editado, né? Depois que eu recebi a minha cópia da Autêntica, por exemplo, eu não releio o livro todo, mas eu sempre dou uma folheada, principalmente em alguns pontos-chave, algumas traduções mais desafiadoras, né? Eu estava falando das alegrias, por exemplo, é sempre uma alegria também a gente receber uma revisão bem feita, como é que chama isso? O processo de preparação que a Autêntica faz. É uma alegria a gente receber isso e ver que os nossos erros foram pegos ali, porque os erros acontecem, gente. Os erros não tem como a gente entender tudo, saber tudo. Como eu dizia, a gente traduzia, a gente tomar uma decisão por linha, pelo menos uma. A gente toma uma decisão a cada linha, uma decisão às vezes crucial, às vezes duas. E nessas decisões, você termina o livro tomando o quê? 500, 700, 1000 decisões diferentes para determinadas palavras, para determinados contextos que às vezes a gente não sabe, não entende muito bem. O tradutor, ele tem que saber muito português e muito inglês, mas como é que a gente vai saber tudo sobre assuntos assim como cinema, guerra, política, gastronomia? Sabe como que a gente pode saber cada palavra usada, cada termo, cada terminologia histórica, por exemplo, usada, né, em cada situação dessa? Eu acho que não tem como. Então a gente acaba produzindo alguns erros também. Faz parte do processo. Eu não olho os livros na integralidade deles, não dou uma folheada, vejo, ficou um bom trabalho, ficou legal, estou feliz de ter meu nome ali. Se tiver erro, não tem o que se possa fazer. Eu acho que a gente tem de tomar consciência do erro, a gente tem que procurar melhorar sempre, mas quando é que aquela situação do erro vai aparecer de novo? Dificilmente. O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, né? Então, a gente aprende com aquilo dali, aprende talvez a se precaver em determinadas situações, talvez a pesquisar melhor, não levar em consideração só a nossa própria cabeça, né? A gente duvidar um pouquinho de si mesmo, eu acho que faz parte também do processo de aprender com os erros. Mas que já saíram erros, já. Agora, num livro que eu traduzi recentemente, se não me engano foi o Ignorância, eu traduzi uma expressão histórica de um jeito completamente errado. Isso saiu até num jornal de grande circulação aí. Mas, como o Eduardo, da Autêntica, estava me contando, eu traduzi errado. Passou por ele, passou por outro, passou pela preparadora, passou por um monte de gente. Então é um erro coletivo? Eu me sinto muito mal por ter originado o erro, claro. Mas é um erro coletivo no fim das contas, porque é um trabalho coletivo. O trabalho de tradução, ele é muito pessoal e ele é muito solitário, tá? O trabalho, o dia a dia, os 2, 3 meses que a gente passa com o livro. Mas todo o processo de edição do livro é um processo coletivo, a capa, a preparação, né? Até começar a compra dos direitos lá atrás, tudo isso é um processo coletivo. Agora, a gente tem de assumir os próprios erros também. E uma vez ou outra acontece. Acontece sim. E a gente pode fazer o quê? A gente tem que conviver com isso e procurar melhorar no próximo. Bom, além de tradutor, eu sou autor publicado pela Autêntica também. Eu publiquei o meu próprio livro, o Renascença, a série de TV no século XXI, e ele saiu em 2016, ele já tem quase 7 anos. E por que eu estou falando dele aqui? Porque, como na posição de tradutor, que é o que eu sou normalmente mesmo, né? Eu autorei, eu escrevi esse livro aqui, mas na profissão de tradutor, eu tive de fazer muita tradução
para escrever esse livro, sabe? E essa é uma curiosidade da produção do meu livro. Eu normalmente me atenho muito ao inglês do autor original. Quando eu estou traduzindo um livro, eu me atenho muito ao registro, à coloquialidade, à tentativa de uso, às gírias, ou à falta de gírias completas, à circunstância que o personagem pede, né? E agora, no meu livro, o livro foi muito calcado em depoimentos e falas e escritos mesmo de críticos, depoimentos de showrunners, né, de pessoal que produz séries, que faz séries. E tudo isso foi em inglês, porque o livro é baseado em séries norte-americanas. Então eu peguei muita fala em inglês e eu trouxe para o português, mas eu trouxe de um jeito diferente. Eu escolhi trazer de um jeito mais coloquial e de um jeito que eu, Rodrigo, escrevendo o livro, eu gostaria de falar para o meu leitor. Então eu mantive, claro, a gente sempre é obrigado a manter a palavra do falante original, seja ele um showrunner, seja ele um crítico, tenha ele o grau de escolaridade que ele tiver, ou da maneira avacalhada como ele falar às vezes, mas a gente sempre tem que manter esse registro dele. Mas eu trouxe de uma maneira tão coloquial quanto possível, porque o meu livro tinha a intenção de ser coloquial. Então eu tomei essa liberdade como tradutor de usar uma linguagem um pouco mais simples e um pouco mais direta para o leitor poder me entender melhor e para caber melhor dentro do contexto do livro. O pessoal perguntou se tinha algum livro que eu gostaria de ter traduzido. Eu não tenho grandes pretensões. Eu tendo um bom livro na minha mão, seja um bom livro desconhecido ou um bom livro acadêmico, eu fico feliz, sabe? Inclusive, dentro das alegrias de que eu falava lá atrás, existe uma alegria muito grande de poder aprender com o livro. Em um romance, nem sempre a gente aprende muito. É claro que em todo livro a gente aprende um pouco mais da língua de onde ele veio, no meu caso do inglês. Eu sempre aprendo inglês, mesmo de um thriller, mesmo de uma biografia mais comercial, ou mesmo de um livro para jovens, muitas vezes a gente aprende muita coisa. Essa é uma alegria muito grande. Agora, existe uma alegria enorme em pegar um livro de cunho acadêmico, como, por exemplo, o Ignorância, que eu traduzi há pouco tempo, e aprender imensamente com ele, não é? Aí eu fico feliz de traduzir esse livro, de ter um livro bom para traduzir, de ter um companheiro bom com que passar 2, 3 meses. Isso aí já me causa uma sensação boa. Agora, se me perguntarem um livro que eu gostaria de ter traduzido e que eu factivelmente poderia ter traduzido, é o Curtindo a Vida Doidado. Porque é um filme que faz parte da minha infância e adolescência, é um filme que eu já vi literalmente dezenas de vezes, e a gente sabe que ver o filme não é a mesma coisa que ler o livro e vice-versa, né? Mas esse livro uma vez caiu na minha mão, eu já não lembro mais em que contexto, como é que foi a história do livro vir parar na minha mão e falar assim, você pode escolher entre um e outro. E no fim das contas eu escolhi o Curtindo a Vida Doidado, mas acho que outra pessoa já tinha escolhido ele, não sei. Poderia ter sido uma alegria muito grande. E pode ser um fiasco também, porque às vezes o livro pode ser muito ruim, eu não sei. E pode ser também que o grande público esteja interessado no filme, como eu me interesso pelo filme. E todo mundo que eu conheço adora esse filme. Mas pode ser que o público não esteja interessado no livro, né, numa adaptação do livro. É mais ou menos como os filmes da Marvel aí também. Existem os filmes da Marvel, existem as adaptações para prosa daqueles filmes. Será que as pessoas estão interessadas? Será que elas estão comprando? Então, o Curtindo a Vida Doidado é um livro que ficou marcado, assim, talvez eu gostasse de ter traduzido. Mas eu realmente não tenho grandes pretensões nesse sentido, não. Acho que sendo um bom livro, eu fico feliz de ter aquela companhia durante ali 2, 3 meses. Bom, eu tenho diversos sentimentos com relação à tradução e à atividade de traduzir. Uma coisa interessante que a gente recebe sempre, eu não sei se isso acontece com todos os tradutores,
mas é que é difícil encontrar tradutor de livro. Então, a gente chega em algum lugar, a pessoa pergunta, profissão, eu falo, tradutor. A pessoa já levanta os olhos para a gente, tradutor de livro. Nossa, que chique! Aí as pessoas acham que é muito glamour. Gente, sou eu com roupa de dentro de casa, na frente do meu computador o dia inteiro, sabe, com o ventilador ligado, não tem glamour nenhum nisso. E a minha sensação da tradução é essa, não tem glamour, não é um negócio chique, não é um... É um trabalho extremamente especializado, sem dúvida é, sabe? E é um trabalho que merece um reconhecimento. Sem dúvida é um trabalho de muito reconhecimento, sim, mas muitos são. Mas não tem nada de chique nisso, não tem nada de glamuroso nisso, não. Agora, é um trabalho muito sozinho, um trabalho muito solitário, sabe? Você está ali, só você concentrado naquilo dali, talvez eu com meu fone de ouvido, com som de chuva, ou um som de escritório, ou alguma coisa dessa, focado naquilo dali. Então, a gente não tem interação com mais ninguém, eu raras vezes tenho alguma interação com o Eduardo, por exemplo, ou com a Cecília, ou com algum editor que estiver me acompanhando, uma raríssima vez eu tenho alguma interação, talvez já teve caso de eu traduzir uns livros de Minecraft, em que eu tinha interação com a outra autora, a Carol, que estava fazendo a tradução de outros 2 livros do Minecraft também. Então, eu tinha de acertar com ela como é que era feita a tradução de uma coisa, de outra coisa, mas de maneira geral, gente, é um trabalho muito solitário, né? Essa é uma impressão que eu tenho do trabalho de tradução. É tido por muita gente como uma coisa glamurosa, que não é, e é um trabalho muito inseguro, porque, como eu já tinha dito em outro vídeo, a gente tem hoje para traduzir, mas amanhã não tem. Sabe? Hoje eu tenho, amanhã eu já não tenho. Então eu não sei se eu vou continuar traduzindo daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, se eu estou traduzindo ou não. Sabe? A gente nunca sabe disso. O que eu espero muito da tradução é que ela seja prazerosa, sabe? A tradução tem de ser uma coisa prazerosa e o produto que a gente produz, aquele produto bruto, recém-saído da mão do tradutor, ele tem de ser muito bem tratado. Na etapa de preparação, ele tem de ter uma excelente capa, ele tem de ter uma excelente preparação depois que ele sai da mão da gente. O que eu espero da tradução é isso. Eu já tive casos em que o meu trabalho não foi valorizado, em que o meu trabalho foi de revisão, por exemplo, de tradução alheia, a tradução alheia estava horrível, e aí o trabalho não foi trabalhado da maneira como deveria ter sido. Sabe? Ele saiu um livro que, a meu ver, ficou muito capenga. Então eu sempre espero que o trabalho seja bem tratado no que sai da mão da gente. Porque saiu da mão da gente, não é mais minha responsabilidade. Eu não sou o pai do livro, eu sou apenas o tradutor. E tem de agradar, por exemplo, o autor original. O autor original não sabe o que está ali, porque ele não entende o português. Mas ele tem de ser agradado pela edição brasileira da coisa, e nisso aí eu tenho de fazer parte. E o que eu espero dos tradutores, dos meus colegas tradutores? Bom, eu tenho visto traduções horríveis, não em livros. Eu tenho visto muito em jornal, principalmente, em sites, esse tipo de coisa. As traduções muito literais. Eu tenho visto muita falta de jogo de cintura, muitíssimo desconhecimento de português, acima de tudo. O pessoal não sabe pontuar, o pessoal não sabe colocar a coisa em português da maneira como ela deveria ser, sabe, da maneira como o falante original, principalmente do inglês, gostaria que a coisa fosse colocada. O pessoal não tem tido esse cuidado. E eu acho que esse cuidado tem de ficar a cargo do tradutor. Ele não pode ficar 100% a cargo da preparação de texto. Preparação de texto tem de ser um detalhe. A gente tem de deixar o texto totalmente preparado para o preparador já ter o mínimo trabalho possível. Acho que essa é uma obrigação nossa, do tradutor.